Boa noite, meus alunos. Eu sou o Mestre Sem, aqui ao lado da mestra barra professora Bird. Olá, Bird, tudo bom? Olá. Hoje é dia de D&D, hoje é dia de ensinar como jogar com Eu tô pigarro na minha garganta e pedi que eu fale direito. Continua. Eu também tenho isso. Enfim, hoje é dia de D&D, hoje é dia de ensinar a jogar com essa classe fantástica aqui, que é o Clérigo, que eu disse ontem, de forma polêmica, que é o melhor conjurador do jogo, e é. Porque além de ser Não, conjurador, faz 300 outras coisas. Não, ironicamente, eu creio que não existe um arquétipo do clérigo que você olha e fala, é ruim. Não Como existe. toda outra classe tem. Tem aquele arquétipo que você fala, sabe, tipo, o clérigo não tem. Clérigo não tem, exatamente. E a gente vai passar por isso hoje. Eu creio que vai ser 2 partes, né? Porque o clérigo tem uma caralhada de arquétipo mesmo no livro do jogador, então não sei se vai dar pra ver tudo hoje. Eu creio que não. Mas a gente vai de parte por parte. Deixa eu apagar esse desenho formidável aqui da tela. Tá bom, olha. Eu ia fechar o Twitter. Ai meu Deus, Twitter, né? Não, é meme, calma. Eu ia fechar o Twitter, eu vi que tinha tweet do Gregory. O tweet do Gregory é sempre legal de ver. Aí, aí era um comentário do YouTube, do último vídeo do YouTube que ele colocou. Ensinando a jogar de Ram? Sim, e era uma piada aleatória, nada a ver com o vídeo, que eu ri. Que é simplesmente assim, como é que socialistas jogam Rainbow Six se eles têm que se inclinar para a direita? Eu não tanquei, desculpa, só foi muito bom. Continua. Bom, vamos lá, né, gente? O clérigo. Vamos introduzir aqui o clérigo, jogar aqui em cima uma parada clérigo. Antes de mais nada, eu vou precisar que os alunos, para a aula de hoje, abram os seus livros na página. Vou pegar a página que tem a tabela de classe, então vamos dizer na página 65 do livro do jogador. Livro. O meu coisa atualizou. E eu estou perdida. Defina o que atualizou exatamente. Como é o nome dessa jabirosca? Achei. Caralho, como é que é o nome dessa porra? 5E Companion? Não. O Acrobat, isso. O Acrobat atualizou e ele mudou o layout todo do coisa. Eu tava perdida procurando onde é que ficava o bagulho da página pra eu colocar o número da página. Bom. Achei já. Vamos falar um pouquinho, a gente vai falar exclusivamente do clérigo hoje, né? Porque o clérigo tem uma classe inteira e depois mais 8 ou 6 arquétipos, se eu não me lembro direito. Uma classe inteira, mas outra classe. Basicamente, pra gente ver. O clérigo, ele é o principal healer curandeiro do jogo. Embora ele possa fazer uma miríade de outras funções, essa é a função principal dele. Exato, e não tem nenhuma outra classe melhor no jogo que faça isso melhor do que o clérigo. Exato. Tem um segundo colocado, mas o segundo colocado não chega nem perto, que se não me engano, acho que é o druida. O druida também é um bom healer, mas ele não chega nem perto do que um clérigo pode fazer. Então vamos lá, né? O que o clérigo ganha de começo? Primeiramente, a habilidade primária do clérigo é sabedoria. Então, habilidade sabedoria, wisdom. Botar sabe melhor. Exato. Porque ele conjura com sabedoria e, conforme a sabedoria dele for maior, as magias dele são mais potentes, tanto para cura quanto para não cura. Não cura. Dado de vida dele é 1d8. Um conjurador com um D8 de vida é um conjurador bem colocado. Ainda mais Diga. Não, eu falo, isso é verdade. Especialmente ele que é o único conjurador completo. Não, acho que o druida também tem um D8, né? Druida tem um D8, sim. Ok, ele e o druida são os únicos conjuradores completos com D8. Porque o bruxo é outra categoria. Exatamente. Isso é importante porque o clérigo, ele é dos conjuradores completos também, ele é o único que por padrão vem com proficiência com armaduras leves, médias e escudos. Então, além de ter um dado de vida decente, ele também pode ter proteção decente. Porque ele pode usar escudos. Armas simples. Mas o druida também pode usar escudos. Se for feito de pau.
Se for feito de madeira. Sim, a gente vai falar do druida quando a gente terminar o clérigo. E aí o druida são outros 500 porque ele é uma classe meio controversa. Mas é divertido de jogar de qualquer forma. Exato. O druida, né, quando a gente chegar nele, vocês vão perceber que ele, como é que se diz? Ele tem muito porém. Exatamente. Armas para o clérigo, ele tem proficiência mais simples. Ferramentas, ele não tem proficiência em nenhuma ferramenta. Testes de resistência, saves, né? Para o clérigo são sabedoria e carisma. Sabedoria é o segundo save mais importante do jogo. Tudo que é forma de controle mental e algumas ilusões também funcionam com sabedoria. E carisma para evitar ataques à sua personalidade ou coisas que te expulsariam de onde você está. E ser expulso não é legal para qualquer um, mas especialmente não pro clérigo, porque é ele que mantém um grupo vivo. Exatamente. Por fim, perícias. O clérigo escolhe 2 perícias dentre as opções que a taverneira vai listar. História, intuição, medicina, persuasão e religião. Sendo medicina a mais paia daqui. Medicina é a mais paia, mas curiosamente é o apropriado pro clérigo. Porque medicina, nesse jogo, escala com sabedoria. Clérigo é o principal cara que vai usar sabedoria se você tiver um clérigo. Então, se você não tiver nada disponível para você poder curar alguém, você vai usar medicina para você poder estabilizar seus alvos sem gastar espaço de magia, etc e tal. Ou se você tiver um kit de primeiros socorros, você também vai usar medicina. E religião, porque... Vai lá. Religião, que também é a principal perícia do clérigo, né? Já que ele é um servo divino. Essas são as 2 perícias que você deve escolher, já que ele é para ser estudado, versado em religião. Lembrando que religião é com inteligência e medicina é com sabedoria. Então você pega uma perícia de cada. Se você for mais ousado, você pode fazer outras escolhas também. Pode botar também intuição, que é sabedoria. Outras escolhas. Vou botar aqui intuição, que faz com sabedoria. Ou se você for um cara que quer fazer multiclasse, ou você tem mais carisma, como alguns clérigos podem fazer, ou você faz multiclasse com, por exemplo, paladino, que vai depender de carisma, você pode pegar persuasão também, que é uma perícia interessante e tem uma miríade de utilidade. Desculpa, voltei, porque a criança começou a jogar bombinha na rua, na frente da minha casa. Ah, tá. E ainda estão soltando, meio que tipo assim, eu tô com vontade de matar alguém. Não mate, não vale a pena. Quer dizer, não agora, né? Sim. Não Mate é depois. motivo pra gastar o réu primário, eu sei, mas tipo... Porra! Espera... Paz a porra do dia inteiro, na hora de trabalhar começa a estourar coisa na frente da casa, é foda, sabe? Da minha casa é foda, não vou mentir não. Espera você terminar sua faculdade, porque você tem foro privilegiado por ter ensino superior. Aí sim você pode cometer homicídio. Sem ter medo de sofrer uma pena grande. Trabalhar na Globo, tá ligado? Eu sou estagiária da Globo. E de faculdade terminada. Sim. Então as pessoas com certeza vão me escutar mais. Eu queria que eu estivesse brincando, mas isso é realmente possível. Infelizmente. Eu tô desenhando um logozinho de classe aqui, porque o símbolo de classe do clérigo é esse aqui, né? Uhul, meu quarto tá com cheiro de pólvora, que cu! Que coisa deliciosa, né? Louis Rees. Eu vim aprender D&D, agora sei que tenho foro privilegiado por ter terminado a faculdade. Boa noite, Louis. Seja bem-vindo à taverna, ou bem-vinda. Primeira vez. Vai ganhar cerveja? Deixa que eu siga. Ganha cerveja. A gente tá em aula, mas a gente também é uma taverna, né? Então a gente também serve cerveja. Exato. A propósito, se você veio aqui aprender e tudo mais, eu aconselho você, né, após essa stream, ir no nosso YouTube, exclamação YouTube. Nós temos uma playlist com todas as aulas anteriores, então você pode ver todas as aulas que a gente deu antes explicando sobre D&D, especialmente a aula passada, a última aula, que foi explicando como funciona todo o sistema de conjuração, né, de magias dentro do jogo, porque nós estamos falando, obviamente, de uma classe conjuradora, que é capaz de conjurar magias, que é o clérigo. O clérigo, exatamente. Exatamente, tem isso também, né? Curandeiro. Eu tenho que adicionar aqui 2 coisas a mais, né? Exato. E se você quiser... rapidinho. E se você quiser também... deixa eu colocar o
Como é que se diz? E se você quiser ver tudo isso que a gente falou, né? E em ação e tudo mais, no nosso YouTube, que eu acabei de colocar aqui o link aqui no chat, também temos mesas, né, de D&D, algumas modificadas, outras mais parecidas com o normal, né? Que você pode ver em prática como essas coisas são usadas não só dentro do jogo, como também para modificar o jogo. E também Então, algumas outras dá uma maluquices olhada. que a gente faz de vez em quando. E também a gente sendo completamente idiota, porque, né? Todo mundo aqui RPG, não deixou a quinta série. RPG tem muito disso. Mentalmente. Mas vamos lá. Duas coisas que eu adicionei aqui que são importantes também, já que a gente já viu as proficiências iniciais e o que ele ganha. Ele é um conjurador divino, além de ser curandeiro. Então, divinos tem essa parada. Você. Não, porque a gente tá falando das classes de sacerdote. Então você tem que, isso é uma regra no jogo, você tem que ser devoto a uma força superior, como uma divindade ou algo do tipo. Uma Você força pode da ser. natureza, alguma coisa do tipo, dependendo da classe que você tá Exatamente, jogando. dependendo da classe também é. Obrigado pelo follow, Luiz. Meu Deus do céu, o bagulho estourou no meu ouvido a notificação. Eu fiquei surdo porque eu tô com outro fone. E Eu é ia seguir mais no alto. Twitter, mas aparentemente esqueci de seguir aqui. Segue lá também. Não, ela disse, eu seguia no Twitter. Ela já seguia. Ah, Ele ou ela já seguia, eu seguia no entendi. Twitter, Eu ia exato. seguir. Entendi. A pessoa já seguia. Entendi, justo. Ok. E por fim, né, ele é full caster, que significa que ele conjura até nível 9. E a gente vai ver isso aqui É um hoje conjurador exemplificado, né? completo. Conjurador completo, exatamente. Como a gente disse na nossa última aula, existem diferentes níveis de conjuração e, né, os que são considerados realmente conjuradores são os completos, né? Sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque eu não lembro se isso tá certo ou não. Ah, tá certinho. Beleza. Ok. Vamos ver equipamentos antes de mais nada? Com Já que certeza. a gente vai falar bastante do clérigo e não vai dar tempo de terminar ele hoje. Equipamentos. Vamos lá. No começo já tem uma escolha interessante, que é uma massa ou um martelo de guerra. Se você for proficiente. Se Tem uma você for parada bem grande. proficiente. Vamos lá. Isso é uma escolha se você for proficiente. Tem um Exatamente. grande se, porque depende muito, primeiro, do nível que você vai começar, né? Correto? Mas, se não me engano, o clérigo pega o arquétipo no nível 1, né? O clérigo pega o arquétipo no nível 1, correto. Exato. Então, arquétipos diferentes do clérigo têm, como é que se diz? Proficiências diferentes para armas. Correto. Tipo, eu não sei se tá nesse livro, acho que é outro, mas o clérigo da guerra, ele tem proficiências em mais outras armas do que o Sim, clérigo exatamente normal. isso. O clérigo da guerra tem proficiência em armas marciais e o martelo de guerra é uma arma É marcial. uma arma marcial. Então já começa uma grande diferença do clérigo pros conjuradores que a gente vai ver mais pra frente, que é esse pequeno detalhe. O clérigo ele dá essa opção de, né, início, que é afetada diretamente pelo seu arquétipo. Correto. Justamente logo na segunda escolha, vocês vão notar três escolhas aí. Uma delas também depende de proficiência, que é de armadura. Você pode começar com a Brunéia. Pode Deixa eu falar. falar os itens que você tá falando todo o resto. Sim, fica à vontade. É uma bruné. Eu não sei o que é uma bruné. Minha armadura. Minha armadura não, é Ok, a é a placa. minha armadura. Armadura. É a É a minha placa placa? É a minha placa, É a basicamente. minha placa. Ok, a half plate. Sim, Uma armadura de couro ou uma terceira opção, novamente também se encaixa com o clérigo da guerra, que é uma cota de malha, né? exatamente. Respectivamente, a armadura média, uma armadura leve no meio e uma armadura E uma armadura pesada. pesada. Correto. Que tenha maior CA, mas também depende de uma força maior. Terceira escolha. Por favor, taverneiro. Um pacote de sacerdote ou um pacote de Não, aventureiro. antes disso. Ah, tá, desculpa. Foi mal. Uma besta leve com 20 virotes ou qualquer arma simples. Correto. Eu iria, né? Ou Dependendo da qualquer arma situação, assim, simples. da ideia que você do personagem. A besta leve é a opção melhor. Mas se você tiver afim de fazer um clérigo bem porradeiro, você vai com a outra com a arma assim. Exatamente. Aí o pacote, quais são os pacotes? É o de sacerdote ou do aventureiro. Normalmente depende bastante da ideia que você tem pro personagem e o que sua pare já possui na hora de criar. Ambas são boas escolhas pro clérigo em Sim. si.
E a última parada... Que não é uma escolha, você só ganha direto um escudo e um símbolo sagrado. Símbolo sagrado sendo muito importante porque é basicamente o seu foco arcano. Foco de conjuração. Tô falando no sentido, né? Como o Sim, seu sim. foco. Né? Pra arcanistas é o foco arcano, pra sacerdotes é o símbolo sagrado. Menos 2. Vamos fazer um símbolozinho sagrado aqui, ó. Porque eu tô muito desenhador hoje, né? Essas são as opções de equipamentos. Você podia de meme colocar o símbolo de Amalha, o PNG do símbolo de Amalha. Né? Seria engraçado. Uma preguiça que eu vou ter que caçar essa porra, não lembro de estar. O homem não lembra onde ele coloca as coisas importantes da própria mesa dele. Eu sei onde está, mas não onde exatamente, entendeu? Eu sei funilar, é isso que eu quis dizer. Eu gosto muito. Igreja dos Três Governantes é a igreja mais... Beleza, mas me dá um símbolo sagrado da deusa ali dos Três Governantes. Porra, mas aí eu tenho que procurar, né, irmão? Eles não têm nem mais tanto poder assim. Eles ainda são importantes, mas não são tão poderosos. Enfim, vamos pro clérigo em si. Agora que a gente tem... Já falou da conjuração, né? A gente pode falar um pouquinho com mais apreço da conjuração para essas classes conjuradoras, já que é a principal característica delas. Então, no nível 1, o clérigo ganha isso aqui, ó. Conjuration. Spellcasting. Então, taverneira, se você ainda me ouve... Não ouço, brincadeira. Ai, meu Deus. É a idade. O clérigo, como nós já dissemos, né? Ele conjura até nível 9, então ele é o conjurador completo. Exato. Então ele vai ter espaços de magia até o 9º nível. Ele prepara magias. E Caraca, ele... eles já estão soltando bombinha. Ah! Ainda bem que não dá pra ouvir. Eu consigo ouvir o trem lá no final da rua, mas não consigo ouvir os caras soltando bombinha. Ele é seletivo, é um microfone seletivo. Ele escolhe quais sons passam. Exato. Ele prepara uma quantidade de magias igual ao seu nível de clérigo, mais modificador de sabedoria. Yes. Ele tem... aliás, começa com 4 truques e termina com 5. Então ele pode ter um máximo de 5 truques. Eu vou até botar aqui 3 truques no nível 1. 4 truques no nível 4. E 5 truques no nível 10. E termina assim até o 20. Exato. Até o último. 5 truques no nível 10. É importante eu botar aqui sabedoria, né? Porque a gente tá falando bastante de sabedoria. Então ele conjura com sabedoria, a habilidade de conjuração dele. Então quando você usar classe de dificuldade das magias dele, você vai usar 8 mais proficiência mais sabedoria. E bônus de ataque você vai usar só proficiência mais sabedoria. Exatamente. Duas últimas coisas interessantes a se listar, mas pode falar também. É isso que eu ia falar. Ele possui conjuração de ritual. Sim, ele conjura como ritual. É uma conjuração especial, a gente falou na última aula, que permite você, se a magia possuir, como é que se diz? A definição de ritual, né? Um marcador de ritual, sim. Um marcador de ritual. Ela pode ser conjurada como um ritual, o que não gasta o seu espaço de magia, porém ela demora 10 minutos a mais para ser conjurada. Correto. E por fim, né, o foco de conjuração, como nós já listamos, é o símbolo sagrado. Que é uma das coisas que você pega no começo, quando você tem um nível de clérigo. Seu primeiro nível, no caso, é de clérigo. E o símbolo sagrado, você precisa dele para conjurar. O foco de conjuração, ele substitui a necessidade... Quer dizer, ele substitui o componente material para certas magias. E o símbolo sagrado, ele pode vir em uma de 3 opções que você escolhe. Ele pode ser um emblema, um amuleto ou um relicário. Qualquer um desses, independente de como seja, você deve segurar na sua mão para você poder conjurar magia, ou você pode empunhar no seu escudo, se você tiver um escudo.
No caso, sendo clérigo, você já começa com escudo, então isso é o de menos. E você pode não somente fazer o bolo, como comer ele também, porque você pode empunhar o escudo, ter um bônus de CA e também conjurar com a mão livre. Porque o negócio estará empunhado no escudo. Exatamente. Isso então é a conjuração dele. A lista de magias do clérigo a gente não vai falar aqui, mas são várias magias que ele pode escolher, são muitas magias boas. Algumas delas, eu digo, focadas mais em dano, mas a maioria delas para auxiliar o seu grupo, porque afinal ele é um curandeiro, então ele tem que ter magias, a maioria delas voltadas justamente para manter o seu grupo Ele é o vivo. suporte. Ele é o suporte. Então, Às vezes não a maior parece, mas parte- ele é o suporte. Sim, a maior parte das magias dele, né? Ou é cura, ou é um tipo de escudo, um tipo de cleanse, né? Pra limpar Limpar condições negativas. Debuffs, isso, condições negativas, né? Da party. Obviamente tem algumas de dano aqui e ali, mas assim, a maioria são utilidades, como o chat falou. Utilidades, exatamente. É aquela magia de suporte mesmo, tipo buffs, remoção de debuffs e coisas do tipo. Ok. Ainda no primeiro nível, o bonito do clérigo ganha o arquétipo dele. O clérigo é uma de, se eu não me engano, 2 classes ou 3 classes, eu não lembro, que ganha o arquétipo no primeiro nível. Acho que o mago não ganha, né? O mago? Não, o mago é terceiro nível. É nível 2 ou 3? Acho que é terceiro. Vamos ver. Mago é nível 2, tradição arcana. É nível 2. Nem o mago ganha no nível 1 e ele ganha. Ele é um Druida é nível 2. Feiticeiro é nível 1, que eu sei. Feiticeiro é nível 1. Então clérigo e feiticeiro são os únicos que pegam no nível 1. Exato. Bruxo talvez? Não, bruxo é nível 3. Bruxo né? pega nível 1. Bruxo pega nível 1. Ok. Exatamente. Então bruxo, clérigo e feiticeiro. Só 3. Todas as classes, incluindo as adicionais, 3. Ele é uma das 3 classes. Exatamente. O que foi mudado, né? Na nossa sériezinha de WAS, a gente viu o último. O Dissing do One D&D, se eu não me engano, o clérigo agora vai ser nível 3. Todo mundo vai ter... Todo mundo vai ser o nível 3. Arquétipo no nível 3, exatamente. Bom... Eles estão pensando em mudar isso. Então, a gente vai ver que o clérigo ele pega o primeiro nível de arquétipo no nível 1. E quando a gente chegar nos arquétipos, vem uma série de mudanças a esse kit. Porque cada arquétipo tem uma coisa diferente. E já pulando pro nível 2, ele também pega um nível de arquétipo no nível 2. Mas diga, tá vendo? Justo. O que eu ia falar, o dos arquétipos a gente vai se aprofundar quando chegarmos nele. Sim. Só listando os níveis de arquétipo aqui, porque vai ter certos níveis em que a gente não vai falar nada. Como, por exemplo, o clérigo tem 1, 2, 3, 4, 5 níveis mortos. Que é curioso pra uma classe que é forte pra caralho. Exatamente. É porque eles colocam muita coisa junta. Tanto que, falando em muita coisa junta, no próprio segundo nível, né? Que ele Você tem uma feature de arquétipo, nós temos canalizar divindade. Correto. Nível 2. Lê, por favor, Taverneiro, canalizar divindade. Com certeza. No segundo nível, você se torna capaz de canalizar energia diretamente de sua divindade, utilizando-a como combustível para efeitos mágicos. Você começa com 2 efeitos: expulsar mortos-vivos e um efeito determinado pelo seu domínio, obviamente falando do arquétipo. Alguns domínios conferem efeitos adicionais conforme você avança de nível, como consta, né, na descrição de cada domínio. Quando você usar seu canalizar divindade, você escolhe qual efeito deseja, né, criar. Você precisa terminar um descanso curto ou longo para usar a característica de novo. Alguns efeitos requerem teste de resistência, né, e quando necessário, você usa a sua CD de conjuração de clérigo. A partir do 6º nível, você pode canalizar a sua divindade 2 vezes entre descansos, e a partir do 18º, 3 vezes. Você sempre recupera todos os usos dessa característica ao terminar um descanso curto ou longo. Ok. Dentro do canalizar divindade, tem o expulsar mortos-vivos aqui, que acho que vai ajudar a gente a explicar a situação. Sim. Um momentinho. Porque você falou quais os níveis que ele ganha os adicionais? São nível 6. O 6º nível e o 18º nível. Sempre múltiplos de 3. Perfeito. E aí a gente tem o expulsar mortos-vivos. Lê, por favor, expulsar mortos-vivos. Usando uma ação, você levanta seu símbolo sagrado e murmura uma prece repreendendo os mortos-vivos. Cada morto-vivo que puder ver ou ouvir você em um raio de 9 metros a partir, né,
de você, né, sendo você como centro, deve fazer um teste de resistência de sabedoria. E se falhar, a criatura está expulsa por 1 minuto ou até sofrer algum dano. Uma criatura expulsa deve usar seu turno para fugir da melhor forma possível e de forma alguma deve se aproximar a mais de 9 metros de você por vontade própria. Ela também não pode usar reações. Como uma ação, a criatura pode apenas realizar uma disparada ou tentar escapar de um efeito que a impeça de se mover. Se não há lugar para ir, a criatura pode usar a ação para se esquivar. Perfeito. Essa é a primeira opção, como a Taverneira disse, expulsar mortos-vivos, que você, como o nome cita, você expulsa mortos-vivos. Eles saem correndo, obrigatoriamente, não podem terminar o turno a dentro de 9 metros de você. E a segunda característica que você ganha de canalizar a divindade vem do arquétipo, e vocês vão ver conforme a gente vai passando pros arquétipos no futuro. CD de magias, múltiplos usos. O nível 3 é morto. Nível 4 é o primeiro ASI. Nível 4 é o primeiro incremento no valor de habilidade. Então, se você tem sabedoria 16, agora você vai botar ele 18. Se você tiver 18, vai pra 20. Então, o primeiro ASI vem pro nível 4. Você explicou muito mal. Todo mundo já sabe o que é um ASI. Exato. Mas se você não sabe, né? Você também limitou a sabedoria. Você pode mudar qualquer atributo. E se você não sabe o que é um ASI, exclamação YouTube. Exatamente. Acho que foi na primeira aula que a gente explicou, né, o que é incremento no valor de habilidade, eu acho. Sim, sim. A gente Ok. explicou o básico da criação de personagem do level up, né? Sim. Antes de começar a falar das classes. Beleza. No nível 5, nós temos Destruir mortos-vivos. Por favor, Taverneiro. Exato. A partir do 5º nível, quando um morto-vivo falhar no teste de resistência contra sua característica expulsar mortos-vivos, ele é instantaneamente destruído se o nível de desafio dele for menor ou igual ao valor da tabela de destruir mortos-vivos. Né? Obviamente de acordo com o seu nível de clérigo, sendo a tabelinha. A partir, né, do seu 5º nível, que é o começo, se ele for meio nível ou menor, porque uma característica de nível de desafio não é tipo nível 1 de desafio, não começa. Você pode começar de níveis menores, sendo metade. Você começa do 0. Exato. A partir do 8º nível, se o nível de desafio for 1 ou menor. O 11º nível, se o nível de desafio for 2 ou menor. 14º, 3 ou menor. E o 17º e último, se for de 4º nível de desafio ou menor. Ok. Eu só tô anotando aqui, né, a tabela na tela. Nível 11. Muito útil para campanhas convencionais de D&D, não muito para as merdas que a gente faz. Não muito pro que a gente faz. Na verdade, não vou dizer que não é muito útil pro que a gente faz. Porque mortos-vivos, o D&D, enquanto o Van Antônio fala, o D&D tem uma coisa interessante. Mortos-vivos expandem bastante a gama de nível de desafio que vai do 0 até o 30. Sim, sim. Então, você vai ter mortos-vivos fortes, beleza, mas você não vai estar lutando contra eles o tempo todo. Muitas das vezes os caras que controlam mortos-vivos, eles vão empregar os menores com mais frequência. E é aí que você aplica um clérigo. E sim, também... O melhor exemplo disso, sim, é o famoso ou até infame, dependendo, né, de como você ver, a criatura Lich, muito famosa. Lich, exatamente. Popular, né? O cachorro lá fora começou a uivar, me distraiu. Esse uivo pareceu uma galinha. Pareceu uma galinha, desculpa, né? Mas pareceu muito uma galinha, sabe? Fugindo. Pareceu uma galinha, não pareceu? Sim. Enfim, o que eu ia dizer também. O clérigo, ele é uma classe muito forte. A gente tem que dar ênfase nisso. Então, no futuro, se você puder usar o Destruir Mortos-Vivos contra qualquer coisa, fica chato de mestrar contra. Porque o mestre não vai ter um desafio digno pra botar no caminho do clérigo. Senão vai tudo ser muito fácil. O cara não precisa gastar nada, ele só usa um expulsar mortos-vivos, o cara vai lá e falha e você só destrói ele se ele for de um nível de desafio baixo o suficiente. Se esse nível de desafio fosse, por exemplo, o mesmo nível do clérigo, porra, fudeu. Não teria muita coisa sobrando no caminho do clérigo. Nível de desafio 20. Nível de desafio 20. Exatamente. Bom,
Esse é o Destruir Mortos-Vivos. Deixa eu apagar a tela. Eu gosto muito desse quadro negro. Vocês gostam do quadro negro? Eu gosto dele. No nível 6, você ganha o segundo uso de canalizar divindade e um nível de arquétipo. Nível 7 é morto. Nível 8, incremento no valor de habilidade. Olha, o Cecilion tem uma pergunta. Gente, uma pergunta rápida. Nada a ver com o que a gente tá falando, mas ele tem. Se a fruta é podre, é porque a árvore é ruim? Toda a culpa é da árvore? Eu não sou professor de Não. botânica. Não, eu vou falar não, porque sabe o bicho da goiaba? Ele pode comer ou apodrecer uma goiaba. A culpa não é da árvore. A árvore não tem como matar o bicho da goiaba. A culpa é da Evoluiu goiaba pra que tava comer. se vestindo igual uma puta. Porra, deixa eu falar, caralho. Porra. Eu ia falar. O bicho evoluiu pra isso. Então a culpa é do bicho. Então, não, nem sempre a culpa é da árvore. Se todo o fruto que a árvore dá apodrece rápido, a culpa pode também não ser da árvore. Pode ser do solo. Não estou falando de Ou frutas seja, assim de pensar, fodeu. Agora não é sim, hora disso, gente. deixa eu terminar de falar. Então, tipo, antes de você analisar uma pessoa e dar a culpa completa, ou até mesmo analisar a árvore e dar a culpa completa para a árvore, analise-se, né? A árvore tem parasitas, um solo ruim, foi criada, né, ou nascida de uma maneira problemática, e aí sim você pode ver quais problemas a árvore tem. E se, né, o fruto que a árvore deu é culpa dela ou não. É, é bem interessante o quadro negro. Sim, sim. Começou comigo usando Paint, mas aí ele fez melhor, eu deixei a sessão clássica pra ele streamar. Mas é. Sente? Posso continuar? Pode. Você tá Obrigado. puto? Você tá puto? Um pouquinho, agora não é hora disso. Não me diz que você tá puto com isso. Um pouquinho. Vai fazer um chá de camomila, vai. Porra. Não gosto de chá. Eu não gosto de você puto, agora vai. Continua. Vamos continuar, né? Nível 8 é um incremento no valor de habilidade. Como a gente já falou, aumenta o nível de desafio do Destruir Mortos-Vivos e também ganha um nível de arquétipo no 8. Tentando fazer o círculo perfeito, tá ótimo assim. Nível 9 é morto. Nível 10 é onde começa a ficar divertido. Intervenção divina. Por favor, taverneira. Não, vamos lá, rapidinho. Eu gosto que é tipo assim, olha, nível morto, uma coisinha de arquétipo, SI, aí tem o Destruir Mortos-Vivos ali do lado. Intervenção divina. O texto diz, a partir do 10º nível, você pode rogar a sua divindade para que auxilie você em uma árdua tarefa. Implorar pelo auxílio requer uma ação. Você precisa descrever o que busca e realizar uma rolagem de dado de porcentagem. No caso, seria um D100, né? Se o resultado for menor ou igual ao seu nível de clérigo, sua divindade intervém. O mestre escolhe a natureza da intervenção. O efeito de qualquer magia de clérigo ou magia de domínio é apropriado como resultado. Se a sua divindade intervir, você fica impedido de usar essa característica de novo por 7 dias. Do contrário, você pode usá-la de novo após terminar um descanso longo. No 20º nível. Não, 20º nível a gente vai ver depois, que a intervenção divina é maior. Beleza. Então vou deixar quieto aqui. Como eu citei aqui no quadro, é basicamente desejo com um D100 e você não gasta espaço de magia. Mas você só pode fazer isso uma vez a cada 7 dias. Dependendo do nível que você usar isso daqui, tipo assim, você dá. Desejo, acabou. É desejo, exatamente. A chance. É uma conjuração a mais de desejo. Como a Taverneira disse, a chance disso aqui é igual ao seu nível de clérigo. Então você tem que tirar um valor no D100 igual ou inferior ao seu nível de clérigo. Então a chance aumenta conforme você aumenta de nível de clérigo. E chega um ponto que você só rola um D20 para simplificar a vida, porque a chance é basicamente a mesma. Se você tirar, se eu não me engano, 15 pra cima é um sucesso. 16, 17, 18, 19 e 20. Mais de 15. Mantendo nas regras do jogo, né? Como é que se diz?
da porcentagem em si, é estranhamente muito fácil você conseguir um número abaixo de 20 ou 10. Não é. Como é que se diz? Caso A chance é a mesma para todos os números. Eu não vou mentir, eu sei, mas é muito mais fácil do que parece você conseguir um número abaixo de 10. É ridiculamente mais fácil do que parece. Ok. Vamos seguir com a classe, o clérigo. Intervenção divina já foi, quando chegar no nível 20 a gente vai falar do aprimoramento, né, da intervenção divina. Mas por hora, vamos continuar com mais coisas que a gente já viu. Que nível 11 é mais um aprimoramento de destruir mortos-vivos. Nível 12 é outro incremento no valor de habilidade. Nível 13, nível morto. Nível 14, de novo destruir mortos-vivos. Nível 15, morto. Nível 16, incremento no valor de habilidade. Nível 17, o último aprimoramento de destruir mortos-vivos e o último nível de arquétipo. Exato. Nível 18, último aprimoramento de canalizar a divindade, onde você ganha mais um e termina em 3 por descanso, qualquer descanso. Exato. Nível 19, o último... Tradição, o último é exatamente, o último SI. E o nível 20, agora sim, taverneiro, por favor, o intervenção divina maior, como diz o One D&D. No 20º nível, seus pedidos de intervenção funcionam automaticamente sem necessidade de rolagem de dados. Aprimoramento de... É só um desejo grátis. Literalmente, no 20º nível você chega e pergunta pra sua divindade: posso? Ela fala sim. Não tem conversa. Desejo grátis. Que é a única classe que faz isso. E em adição, eu vou botar um dedo no meio porque foda-se você. É isso que a Wizard disse. Aqui, ó. Só um dedo no meio. É isso que a Wizard disse quando eles escreveram essa classe. Em defesa da Wizard, eles estavam transando, fazendo um sexo gostoso, um amor casual, quando eles estavam descrevendo isso aqui. E aí virou paixão, e aí eles fizeram os arquétipos e foram os filhos, os 6 arquétipos. O que é curioso, porque eles não falaram porra nenhuma na classe original. A classe original tem o quê? 3. Tirando a conjuração, ela tem. Tem 3 características e acabou. 3 características, mais nada. O Toda resto é só beleza aprimoramento pra ela. está nos arquétipos. Enquanto isso, tu vai pra. Aí tu vai. Vamos botar a classe argumentavelmente a mais roubada do jogo, né? Que a gente sempre fala do Paladino. Sim. Pra ele ser bom, ele não tem um nível com uma parada diferente, tá ligado? Todo nível tem algo diferente. O clérigo consegue ser o melhor conjurador com 3 características principais. Mais nada. Ok, agora a gente vai para os arquétipos, né, do clérigo. Os domínios divinos, como o jogo sugere, cada divindade em D&D e em RPG no geral tem um domínio que ela governa. E assim, né, o domínio que você vai escolher como clérigo geralmente é indicativo da divindade que você serve. Por exemplo, o livro mesmo já exemplifica. Existem os 7 principais domínios que o livro do jogador lista, que são conhecimento, enganação, guerra, luz, natureza, tempestade ou vida. Cada um desses arquétipos tem uma função específica em jogo, uma função mecânica, e também cada domínio pode ditar vários deuses que você pode acabar seguindo e os domínios que eles governam. Vou pegar o exemplo do domínio da enganação. Peraí. Diga. Curiosamente, é uma parada diferente. Clérigo é cheio dessas coisinhas que a gente fala diferente, né? Que, se eu não me engano, pela primeira vez, né? O arquétipo que é conhecido como o feijão com arroz do clérigo é o último e não o primeiro. Eu acho que isso é por ordem alfabética, eu acho. Sim, mas curiosamente costuma ser o primeiro arquétipo, né? Quando você vai sim. O clérigo é o último. Vamos começar então pelo último, já que é o principal, né? Sim. O domínio da vida.
como a gente já disse, o clérigo é o primordial curandeiro do D&D. Então a função dele é curar. E com o domínio da vida, você simplesmente é o melhor no seu trabalho. Sem igual. Independente se for... Exato. Em comparação com qualquer outro clérigo, você foi feito pra manter a sua party viva. Exatamente. A gente tá começando a chegar no território onde os arquétipos têm listas de magia. A gente vai falar dessas listas de magia, né? Exatamente. Começou com paladino. Começou com paladino, exatamente. Não, mentira. Começou com patrulheiro. Patrulheiro? É verdade. Eu acho que teve patrulheiro, porque a gente tá falando... A gente falou do revisado, né? O patrulheiro revisado. Sim. Mas começou com patrulheiro. Vamos falar aqui das magias de domínio. Então, lê, por favor, Taverneiro, as magias de domínio. No seu primeiro nível, você ganha as magias do domínio da vida são, né? Você ganha bênção e curar ferimentos. Basicamente, o arroz e feijão do clérigo você já pega no começo. Exato. E aí você tem duas magias preparadas gratuitas pra você gastar no que você quiser. Exatamente. É um dos motivos, né? Uma parada que você vai ver aqui. Esse arquétipo, não só porque, né, o clérigo é feito pra curar, né? O domínio da vida é considerado feijão com arroz, como todas as magias que ele pega de domínio são as principais pra cada nível. Sim. Sabe, tipo... Tanto que no terceiro nível, eu posso? Por favor. No terceiro nível você ganha restauração menor e arma espiritual. Arma espiritual é uma magia interessante. Você Sim, pode sim. ouvir o nome arma espiritual e pensar, mas ele não é curandeiro? Por que ele tá invocando uma arma? Porque essa arma ele não usa. A arma espiritual é uma magia que invoca uma arma espectral que fica te circundando. Ela age sozinha, deixando suas mãos livres para curar quem você quiser curar, e você pode usar a arma como ação bônus, já que a maioria das suas magias de cura vão requerer ação. Então, enquanto você gasta a sua ação para manter o seu grupo vivo, a arma espiritual vai gastar a sua ação bônus para fazer a capacidade ofensiva que você não exerceria em total força. Então você não fica de fora. Sim. E de graça, logo no terceiro nível. De graça, logo no terceiro nível. Não, calma. Argumentavelmente, ele também ganha a melhor magia contra debuffs. Exatamente, que é a restauração menor. Mas tem restauração maior. Próximo. A menor é melhor. A menor, curiosamente, é melhor. Seja útil, a menor é melhor. Correto. No quinto tamanho nível, não é documento. Exato. No quinto nível, sinal de esperança e revivificar. Revivificar, sim. A primeira magia de ressurreição do jogo, o clérigo pega de graça, o clérigo da vida. Faz sentido, né? Ele é da vida, então ele tem que restaurar a vida. Não é a única. Não é a única, mas é a primeira. Exatamente. Revivificar. Não é a única que ele ganha. Não é a única que ele ganha, com certeza. Sétimo nível de clérigo, por favor. Proteção contra a morte e guardião da fé. Proteção contra a morte não é uma magia que te previne de morrer, muito pelo contrário, ela previne que você caia inconsciente e sem consciência você não morre. A menos que seja dano pra caralho. Tipo, dano suficiente que, sei lá, você foi... A lua caiu na sua cabeça e você foi esmagado. Aí a proteção contra a morte não vai te salvar. A proteção contra a morte só te salva de inconsciência. Exato. E Guardião da Fé é outra magia fantástica de capacidade ofensiva que vai impedir que os outros cheguem perto de você. É tipo, ao invés de você ter uma arma espiritual, que tal você colocar um anjo pra te... junto? Exatamente. Ao invés de ser só arma, você traz o anjo junto. Dono da arma, sabe? Coloca ali do seu lado e fala que você vai ficar de guarda-costas, tá bom? Deixa ali do seu ladinho. Ou você coloca lá na frente pra ajudar o seu tanque, sabe? Exatamente. Você cura todo mundo. Último nível de clérigo, por favor, nível 9. Curar ferimentos em massa e reviver os mortos. Que divertido, né? Então ele pega de graça as duas primeiras magias de ressurreição, duas magias de cura fortíssimas e depois algumas opções não somente para manter seu grupo, como também opções ofensivas sólidas, de graça. E por isso que esse é o arquétipo padrão do clérigo, porque ele te dá tudo que você precisa no kit de graça e o resto são só adições. Então você pega as outras magias conforme você quiser fazer o seu kit, porque tudo que é importante você já tem. Exatamente. Não ironicamente, se você quiser bateu a louca no clérigo e todas as suas outras magias do clérigo da vida são ofensivas, não vai fazer mal. Você já pegou tudo que é bom. Sabe?
É bom você pegar um escudinho da fé, umas paradinhas assim? Com certeza. Mas com o seu curar ferimentos e curar ferimentos em massa, você já ajuda bastante nesses primeiros níveis, né? Então, o seu 9º nível. É bem sólido. É um Sim. arquétipo bem sólido. Ainda no nível 3, né, o Clérigo da Vida ganha proficiência com armaduras pesadas. Então ele pode pegar aquela cota de malha que a gente mencionou mais cedo. Nível 1. No nível 1, isso, desculpa. O arquétipo dele é primeiro nível. No nível 1, verdade, eu viajei. Exato. E também tem mais uma coisa no nível 1. Ele tem 3 características no nível 1 e 5 níveis de arquétipo, diferente de todas as outras classes que tem 4. Olha que divertido. Quer dizer, o clérigo tem. O guerreiro tem 5 também, né? Mas. Aqui é a última parte, né? Depois da proficiência adicional. O discípulo É, da o vida. discípulo da vida, Próxima exatamente. característica. É o que faz você ser a ambulância com pernas. Sim. Também no primeiro nível, suas magias de cura são mais efetivas. Sempre que você conjurar uma magia de cura, lembrando que você já ganha uma de graça, Sim. para recuperar pontos de vida, o alvo daquela magia recupera pontos de vida adicionais iguais a 2 mais o nível da magia. É. Essa é a única característica em D&D que faz algo do tipo, que é aprimorar quanta cura você dá quando você vai curar alguém. O One vai mudar isso quando chegar o Bárbaro e outras coisas novas, como a gente viu ontem. Relacionado direto ao nível da magia que você cura. Exatamente. Na adição. Isso é completamente fora da caixinha pra D&D. Normalmente é o nível do personagem, é modificador de alguma coisa. Aqui é diretamente o nível da magia. E não é só o nível da magia, 2 mais o nível da magia. Então é como se você pudesse conjurar até o nível 11. Exatamente. Então, se você fizer uma conjuração de cura de nível 9, primeiramente, why? Segundo, vai ser muito efetiva. É isso. Bom, depois disso, no nível 2, canalizar divindade, que é a opção do arquétipo que você pega. Preservar a vida, por favor, taverneiro. A partir do 2º nível, você pode usar seu canalizar divindade para curar os ferimentos. Como uma ação, você usa o seu símbolo sagrado para invocar energia que pode recuperar um total de 5 vezes o seu nível de clérigo em pontos de vida. Você escolhe quaisquer criaturas a até 9 metros de você e divide esses pontos entre elas. Traduzindo, se você tiver uma pessoa só, isso aqui é lindo. Essa característica só pode curar as criaturas a até metade do seu máximo ponto de vida. Você não pode usar essa característica em um morto-vivo ou construto. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, exatamente. 5 vezes o seu nível de clérigo. 5 vezes o seu nível de clérigo. O paladino faz uma coisa similar, mas ele tem uma reserva que ele vai gastando de poucos em poucos. O clérigo faz isso de uma só vez e ele pode fazer isso no nível 18, 3 vezes por descanso. 3 vezes por descanso, ele restaura 60 pontos de vida, de graça no nível 20. Não. 5 vezes seu nível de clérigo? Não, é 100 pontos de vida, eu tô viajando. São 100 pontos. 100 pontos de vida. Seu bárbaro está morrendo, não se preocupe, é o turno não do está clérigo mais. da vida. Ele está com metade da vida, porque são 100 pontos. 100 pontos. Como ação, ele vai lá, como ação bônus, palavra curativa em nível tal, pum, já vem mais cura. Acabou. Especialmente se ele for totêmico e ele estiver recebendo metade do dano. Exatamente. Aí você se pergunta, mas e se alvejarem o clérigo e o clérigo ficar na merda? Não se preocupe, porque no nível 6 tem curandeiro abençoado. Por favor, taverneiro. A partir do 6º nível, as magias que você conjura para os outros também curam você. Quando conjurar uma magia de cura em outra criatura, você também recupera pontos de vida em um total de 2 mais o nível da magia. Que divertido, né? Bro! Brá. Enquanto você faz o seu trabalho, o próprio arquétipo te dá pontos de vida, sabe? Tipo, aqui ó, toma uma curinha aqui, toma uma curinha aqui, toma um pouquinho aqui, sabe? Enquanto você vai curando essas pessoas, você vai ganhando pontinhos de vida pra te manter vivo. Exatamente. Agora nós temos uma parada interessante, que é o golpe divino. O golpe divino é uma característica que tem, se não me engano, em todos os arquétipos. Então eu vou fazer o seguinte.
Eu não vou colocar ele no lugar normal dele. Eu vou colocar o golpe divino aqui em cima. Cadê? Assim, curiosamente, é tipo aquela parada do ataque extra do patrulheiro. Sim. Porque quando ele foi criado, né, foi com a intenção de que todo arquétipo teria. Quando fez a mudança, né, pro ataque extra ser uma característica de arquétipo, todos os arquétipos até o momento tinham o ataque extra. É a mesma situação do golpe divino. Bom, nós sabemos então que no nível 14 é o golpe divino. Lê, por favor, o golpe divino, tá vendo? No 8º nível, você ganha a habilidade de imbuir seus ataques com poder divino. Tipo paladino, só um pouquinho pior. Uma vez em cada um de seus turnos, quando você acerta uma criatura com um ataque de arma, você pode fazer o ataque causar 1d8 de dano radiante extra ao alvo. Quando alcançar o 14º nível, o dano extra aumenta para 2d8. Realmente como se fosse o Divine Smite. O Divine Smite, só que, né, ele capa no que o Divine Smite começa. Exatamente. Eu botei golpe divino ali em cima do lado do domínio da vida, porque como eu disse, né, todos os arquétipos, se eu não me engano, vão ter golpe divino e cada um vai ter um tipo de dano diferente. O do domínio da vida é radiante. Por fim, Taverneira, a habilidade mais quebrada do jogo, cura suprema, por favor. A partir do 17º nível, quando você jogaria normalmente 1 ou mais dados para recuperar pontos de vida com a magia, você usa o maior resultado possível nos dados. Por exemplo, ao invés de recuperar 2d6 pontos de vida, você recupera 12. É. Você não rola o dado. Você não rola o dado. Cura. Você só cura, exatamente. Mais 2 mais o nível da magia. É tudo mais 2 mais o nível da magia. Pra você e pro seu amigo. Esse é o arquétipo principal do clérigo, né? Cura pra você também. Esse é o arquétipo principal do clérigo, né? O domínio da vida. Como o nome sugere, ele restaura muita vida. Como o nome sugere, ninguém morre. Todo mundo vivo aqui. A morte está proibida. Exatamente. Com um desses aqui, vamos lá, com um desses aqui na party, eu falo com uma pessoa que já, né, tem clérigo, monge, um monte de coisa no coisa. Se você quer fazer um combate, né, desafiador, você tá com um mestre, né, e você quer um combate desafiador, e a sua party se preocupou em trazer um curandeiro, o que é muito raro, vai pra cima dele. É. Domínio da vida, você vai ficar saudável querendo ou não. Exatamente. Ninguém vai morrer se o clérigo da vida não tiver passando sufoco. Porque enquanto ele tiver de boa, sem nenhuma pressão no corpinho dele, ninguém morre. Existem diversas formas, obviamente, de você neutralizar alguém. Uma delas é dano, e existem outras, como por exemplo, controle de grupo, banimento, não que o clérigo já seja muito sujeito a isso, porque ele tem porque ele tem proficiência em save de carisma, ações lendárias contra a mágica. Assim como muitas outras classes, que a gente já falou aqui, é interessante afetar o intelecto, clérigo. Exatamente, tem uma magia muito boa, que eu tô me ardendo pra usar em um jogador, chamada Enfraquecer o Intelecto. Essa magia é filha da puta. Eu não vou falar o que ela faz. Se você quer saber, vai descobrir. Está se ardendo pra usar em alguém. Sim. Medo. Eu tenho muito medo. Essa magia é muito boa. Burro. É exatamente isso que a magia faz. Ela faz burro. Exato. Domínio da vida. Você vai ficar saudável querendo ou não. Resumo, burro. É exatamente isso que a magia faz. Muito burro, por muito tempo. Não, sim, eu sei. Como vítima dessa magia uma vez. Agora sim a gente pode resumir a ordem original, já que a gente falou do último, que é o Clérigo da Vida, que deveria ser o primeiro. A gente vai falar agora na ordem que está no livro, que é o Domínio do Conhecimento. Domínio do Conhecimento, ele cita alguns deuses aqui, né? Felizmente os nomes dos domínios eles são bem simples. Domínio do Conhecimento, você é um clérigo de algum deus, dono de algum conhecimento. Então, o seu dever é preservar esse conhecimento.
E você é Primeiramente, equipado saber, com as depois características preservar. disso. Magias. Nível de clérigo, antes de mais nada. Para de me chamar no WhatsApp, filho da puta. Porra. Fala isso no WhatsApp, talvez a pessoa escute. Eu não posso. É sua mãe. Não. Então você pode. Não posso, não. Posso ler as magias? Pode, por favor. No primeiro nível, comando e identificação. Ou identificar, né? Identificar. Isso aqui, ó, Boa já noite. vamos Oi, parar aqui. amor. Boa noite, Nanako. Já vamos parar aqui pra falar de identificar. Eu falo direto de identificar. É a magia, uma das magias, não a magia mais importante do primeiro nível, mas uma das magias mais importantes do primeiro nível. E se você pode ter identificar, você deve ter identificar. Especialmente na mão de um artífice ou clérigo. Porque no futuro vai valer a pena. Sempre que você tiver itens mágicos ou qualquer coisa que tenha magia, identificar vai resolver o seu problema. Não é só detectar magia, não é só fazer um teste de arcanismo. Não, identificar resolve o seu problema. Ao custo de um slot de magia, sim. Mas ele vai te dar uma resposta. E é uma resposta direta, sabe? Não é... Se você falhar um teste ou coisa do tipo, você pode não saber tudo. Ou não saber nada. Como é que se diz? Uma parada que a... A Twitch me zoou, peraí. Ah, tá. Que eu ia falar. Uma parada muito importante, né? É literalmente a possibilidade de você saber o que o seu item mágico faz. Especialmente se ele possuir uma maldição. Exatamente. Terceiro nível. Terceiro nível, por favor. Augúrio e sugestão. Eu não quero ouvir sugestão na minha vida por conta do Luan. Augúrio, vamos lá, são duas magias boas, né? A sugestão é uma magia que normalmente você teria em alguém mais com mais capacidade de controle de grupo, por exemplo, um bruxo teria sugestão, um mago teria sugestão, agora o clérigo também tem. Pode ter sugestão. E augúrio é uma magia de adivinhação, uma das primeiras magias de adivinhação que você pega, e também é importante porque em níveis baixos ela pode ser bem útil para te ajudar a discernir determinadas situações e também para te ajudar a matar certas charadas que o mestre pode jogar na sua direção. Se sua intuição como jogador é falha, augúrio é a sua mão na roda. Não é 100% certo, mas vai te ajudar de qualquer forma. Afinal, vão ter magias de adivinhação mais fortes no futuro. É a sua mão na roda. Sim. Ajuda. Muito boa. No seu quinto nível, por favor. Dificultar detecção e falar com os mortos. Bardo é um ótimo controlador, isso é verdade. Bardo teria sugestão. Me fugiu o bardo da cabeça. Sim. Dificultar a detecção é outra magia interessante também. Funciona similar a passe sem pegadas, porém de uma maneira diferente. Se eu não me engano, dificultar a detecção é aquela que impede que você seja visto por sensores de adivinhação. Non-detection. Dificultar a detecção. Pela duração, você esconde um alvo de magias de adivinhação, uma magia de abjuração. O alvo pode ser uma criatura voluntária ou um lugar ou objeto não maior do que 3 metros em cada dimensão. O alvo não pode ser alvejado por magia de adivinhação ou percebido através de sensores de adivinhação mágico. Então é basicamente isso. Se você quiser mandar o seu ladino invadir alguma coisa. Exatamente. E falar com os mortos é outra magia importantíssima do kit do clérigo, que ela fica numa zona cinzenta, porque nem todo clérigo vai ter. Ela é importante, mas ela não é obrigatória. Que, como a magia sugere, ela te deixa falar com os mortos. Olha, está com dúvida de quem matou a pessoa? Vai e pergunta pra ela. Exatamente. Por que não? Tá fazendo uma investigação? Essas magias, tipo a Zona da Verdade, que eu acho que deveria estar ali no lugar de augúrio, ou sugestão, poderia estar ali, Zona da Verdade. Mas o clérigo, eu acho que já tem Zona da Verdade. Pode preparar a Zona da Verdade, né? Sim. Falar com os mortos também é importante. Falar com os mortos foi a magia que me rendeu uma boa mesa. Interessante. Toda vez que eu penso em falar com os mortos, curiosamente, eu lembro de The Witcher 3. Ok. Nível 7, por favor. Olho arcano e confusão. Olho arcano, outra magia de adivinhação importante, que é tipo curioso, uma... Seu clérigo do conhecimento no 7º nível vira um Zubat. Sim, exatamente. O olho arcano, ele é basicamente um olho de adivinhação que flutua por aí. Você pode controlar para onde ele vai e o que ele vê, ou o sentido que você percebe através dele.
mas se ele for visto por alguém, ele pode ser destruído. E confusão é uma magia boa, se eu não me engano, de encantamento, que, como ela sugere, ela confunde o alvo e faz com que as ações dele se tornem incertas. Exato. Pra exemplificar melhor o olho arcano, como a gente tem um monte de pessoas que com certeza assistem animes aqui, afinal de contas, nós somos personagens de anime. Nós moramos no Japão. Sim, com certeza. Akihabara. Confia. Queria. Eu não sou pobre. Eu não sou muito fã da parte do terremoto. Continuando. Se você já viu Naruto, primeiramente, meus pêsames. Segundo, é igual o olho do Gaara de areia, que ele usa no exame Chunin. Basicamente. Basicamente isso. Vamos então para nível 9, Taverneiro, por favor. No nono nível, né? As duas últimas magias são Conhecimento Lendário e Vidência. Conhecimento Lendário e Vidência. Duas magias fortíssimas de quinto nível. Vidência é uma adivinhação alvejada que transcende limites. Então você pode ter uma adivinhação na pessoa e você vai sempre saber, pela duração da magia, né, onde ela está, o que ela está fazendo, mas a pessoa sabe que está sendo vigiada, contanto que ela falhe o teste de resistência. E conhecimento lendário é a magia suprema de receber conhecimento, porque você só cita o que você quer receber o conhecimento e o conhecimento lendário vai te dar a resposta. Exato. Fortinho. Deixa eu apagar a tela. Quadro, perdão. Tela não, quadro. Nós não temos essa tecnologia ainda. Quadro de voz. Com reconhecimento de voz. Quadro com reconhecimento de voz. Meu Deus, magia negra! Terceiro nível. Terceiro não, né? Ainda é primeiro nível. Tô cismando com o terceiro nível. Tá cismado mesmo, né, rapaz? Eu tô esquecendo. Mas no terceiro nível, bênçãos do conhecimento. Por favor, Taverneiro. Primeiro nível. É o terceiro nível. Tá foda. No primeiro nível, você aprende 2 idiomas à sua escolha. Que pau no cu do monge. Você também se torna proficiente em 2 perícias à sua escolha, dentre as seguintes: arcanismo, história, natureza ou religião. E seu bônus de proficiência é dobrado em qualquer teste de habilidade que você fizer usando qualquer uma dessas perícias. Basicamente, você tem expertise. Então, basicamente, é pau tem no cu do expertise de graça no nível 1. E pau no cu do mago e pau no cu do ladinho. Do bardo também. E uma habilidade só. Pra quem não sabe, níveis maiores, né? O ladino, né? Ele ganha especialista. Sim. O mago, no começo, ele tem, né, uma dessas perícias, né? E sim. O mais incrível, em níveis altos do monge, né, sabe, tipo, mais avançados, ele ganha a capacidade de compreender qualquer idioma. O clérigo ganha uma parte de tudo isso em um nível só, no primeiro nível dele. Não é só em um nível só, é literalmente no primeiro nível. E se você botar um background direito, você botar sábio, você ganha mais de 2 idiomas. Você pode ser enciclopédia de idiomas. Porque o idioma da raça, o idioma do arquétipo e o idioma do background. Escolhendo certinho, você pode ter entre 6 a 7 idiomas. Vamos lá. Vamos fazer o joguinho? Vamos combar? Vamos combar, vamos fazer. É o momento que a gente chega combando com a taverna. Combando com a taverna. Vamos combar pra ver se a gente consegue ter a quantidade máxima de idiomas possíveis. Meio elfo pega 3 idiomas. Comum, élfico e mais 1. Brau. Antecedente sábio, mais 2 idiomas. 5. Me dá a listinha de idiomas. É interessante. Onde é que fica? Lista de idiomas, ela fica... Idiomas. Página 126. 1, 2, 3... 1, 2, 5... É 1, 2, 6? Se não for 126, é 127 ou 125. Pera um momentinho. A lista não é em uma lista de verdade. Não, é uma tabela. Achei a tabelinha aqui.
Sim. Não das 5, exatamente. Ok. Você pode... 7 idiomas, né? Calma, 1, 2, calma. 3, 4, 5, 6... A gente não chegou lá ainda, não. Beleza, não, continua, só tô pensando aqui. A gente já tem comum e élfico, né? A gente já tem comum élfico e mais uma. Sábio, E mais mais uma. 2. Vamos fazer só dos idiomas padrões. Tá? Só dos idiomas padrões? Exóticos. Só dos idiomas padrões, rapidinho. Sábio, você ganha mais 2. Sábio, E do você ganha mais arquétipo, 2. você ganha mais 2, né? Exatamente, 4. 2, 3, 4. Existem 8 idiomas padrões. Você pode fazer um clérigo que sabe 7 de 8 idiomas. Exatamente. Vamos dobrar a aposta? Classe? Oi? O clérigo ganha algum idioma de classe? Não, né? Não. Por isso que eu tô falando, se ele já tiver... Exato. vamos dobrar a aposta? Vamos. O que mais a gente pode fazer? Patrulheiro, 6 níveis de patrulheiro. Vai pegar mais 2 idiomas. Do inimigo favorito e do inimigo favorito maior. Beleza. Que a gente já pode colocar aqui como sendo corruptores. E a gente pode pegar o Abissal e o Infernal. Só joga. Beleza. E a gente troca um dos padrões pelo Celestial pra você ser clérigo com multiclasse. Então, Beleza. A gente tem 6 dos padrões e 3 exóticos. Adiciona aí, druida e ladino. E você pega 2 idiomas únicos que são o druídico e o gíria de ladrão. Não, aí já é. Eu acho que isso é um pouquinho a mais, mas sim. Se eu não me engano, acho que tem. Tem algum talento que dê gíria de Idioma? ladino? Não, gíria de ladino não. Tem talento que dá idiomas. Tem um talento chamado linguista que você pega 3 idiomas de graça. E Muito a gente obrigado por coloca me um lembrar linguista isso. aí no meio. E a gente coloca um linguista no meio. Que dá mais 3 idiomas. Dos 8, a gente pode pegar os 2 idiomas que faltam do padrão. Beleza. E a gente pode terminar com. Vamos ver. Dracônico e primordial. Why not? Isso Why nos leva a um total de? São. Vamos lá. 8. São todos os 8 principais. Beleza. Abissal, 9. Infernal, 10. Dracônico. 11. Primordial. 12. 12 idiomas. 12 idiomas. 12 idiomas. Isso tudo com o quê? 6 níveis de personagem? Sim. 6 não. 10 níveis de personagem por aí. Não, vamos lá. Porque isso você pega no primeiro nível. Você pode ter 7 níveis de personagem. Não, isso tudo no primeiro nível não. Você não consegue pegar talento no primeiro nível. Eu tô falando do clérigo. Você pode pegar o nível do clérigo, 6 do patrulheiro que a gente pegou, mais o background, e no nível 4 você pode pegar um talento. Então, com 7 níveis de personagem, você pode fazer basicamente o que o Língua de Prata faz. Sim. Com um pouquinho de ladino e... Um pouquinho de ladino e druida só por overkill? Um pouco de ladino e mago no meio. Vamos voltar pro clérigo? As 2 características de nível 6 que ele pega de nível... Aliás, uma de nível 12 e uma de nível 6. Porque algumas classes, vocês vão ver isso, algumas classes pegam 2 características de canalizar divindade, como é o domínio do conhecimento. Então, por favor, taverneiro. Canalizar divindade. Vou mentir. Página 66. Ok. Canalizar divindade. Ler pensamentos. Não, conhecimento das eras antes. Ah, tá, desculpa. A partir do segundo nível, você pode usar seu canalizar divindade para beber da fonte divina do conhecimento. Isso como roleplay é da hora. Com uma ação, você escolhe uma perícia ou ferramenta. Por 10 minutos, você terá proficiência com a perícia ou ferramenta escolhida. Divertido, né? Já não basta você ganhar uma perícia antes, então você ganha mais uma agora. Porque sim. Lembrando, com 8 níveis de personagem, você pode ter além de 12 idiomas, quase todas as perícias do show. Vamos lá. Canalizar divindade no 6º nível, né? Próximo. Exatamente, que é o ler pensamento. Exato. No 6º nível,
Você pode usar seu canalizar divindade para ler a mente de uma criatura. Você pode, então, usar seu acesso à mente da criatura para comandá-la. Com uma ação, escolha uma criatura que você possa ver que esteja a 18 metros de você. Essa criatura deve realizar um teste de resistência de sabedoria. Se for bem sucedida nesse teste, você não poderá usar essa característica contra ela novamente até terminar um descanso longo. Se a criatura falhar, no entanto, você pode ler seus pensamentos superficiais, aqueles mais atuais que refletem suas emoções e no que você está pensando constantemente. Quando estiver até 18 metros de você. Esse efeito dura por 1 minuto. Durante este tempo, você pode usar sua ação para terminar esse efeito e conjurar a magia sugestão na criatura sem gastar espaços de magia. O alvo falha automaticamente no teste de resistência contra essa magia. Ele falha automaticamente no teste de resistência Contra a magia. contra a magia sugestão. Que você já conjura contra ele sem gastar espaço de magia. Eu virei o quadro sem querer um momento. Pronto. Sente legal, né? Quadro. Sente estava tão perplexo que entortou o quadro. Exatamente. Não, o quadro não entortou sozinho, porque o clérigo conjurou ler pensamentos. Ele conjurou no quadro, falhou. Aí depois usou sugestão no quadro, o quadro não resistiu. Aí ele falou, sugiro que você vire 15 graus pra direita. Aí ele falou e virou. Bom, isso é um absurdo, tá? Esse canalizar divindade. Sim, isso é absurdo. Sugestão é uma magia poderosa. E você não precisar fazer um teste contra essa magia é mais poderoso ainda. Você não gastar spell slot, né, espaço de magia, junto com isso, é quebrado pra cacete. Exatamente. Isso é a ponta do iceberg. Nível 8, conjuração poderosa, por favor. A partir do 8º nível, você adiciona seu modificador de sabedoria no dano causado por qualquer truque de clérigo. Qualquer truque! Essa porra... Não, peraí. Essa porra não é um... Como é que é o nome daquele bagulho do bruxo? Rajada agonizante. Exato. Não é uma rajada agonizante do bruxo, só que melhor? Sim. Exatamente isso. Touch com modificador de sabedoria. É. Vocês notam que o domínio do conhecimento até o momento, e vai permanecer assim até o final, ele não tem capacidades marciais. Então, sim, por exemplo, deveria ser um golpe divino aqui, como é nas outras classes? Deveria. Nos outros arquétipos, aliás, deveria. Mas como ele não tem capacidades marciais, ele recebe uma coisa para auxiliar na conjuração dele, já que ele não é tão armeiro quanto os outros domínios de clérigo. Olha só, argumentavelmente mais poderoso que um golpe divino. Não, com certeza. Mas... especialmente no truque. Sim. Mas, por favor, Taverneira, vamos concluir o domínio do conhecimento com visões do passado, que é grandinho. Com certeza. Realmente é longo. Metade de uma página. 17º nível. Um quarto de página. A partir do 17º nível, você pode convocar visões do passado relacionadas a um objeto que você esteja segurando ou sobre o ambiente ao seu redor. Quebrado. Você gasta pelo menos 1 minuto meditando e rezando, então recebe oníricos oníricos vislumbres turvos dos eventos recentes. Nossa, que frase bonita. Sim. Bem fora de coisa pra D&D. Você pode meditar dessa maneira por um número de minutos igual ao seu valor de sabedoria e deve manter a concentração durante esse tempo. Muito bom, fazendo fora de combate. Porque é necessário. Exatamente. Como se você estivesse conjurando uma magia. Quando você usa essa característica, você não pode usá-la novamente até terminar um descanso curto ou longo. Leitura de objeto. Ao segurar um objeto enquanto medita, você pode ter visões do dono anterior do objeto. Depois de meditar por 1 minuto, você descobre como o antigo dono adquiriu e perdeu o objeto, assim como o evento recente mais significativo envolvendo o objeto e seu dono. Se o objeto foi portado por outra criatura num passado recente, dentro de um número de dias igual ao seu valor de sabedoria, você pode gastar 1 minuto adicional por cada dono para descobrir as mesmas informações sobre essas criaturas. Cada dono. Leitura local. À medida que você medita, você tem visões dos eventos recentes nas suas vizinhanças próximas. Isso é redundante, mas tudo bem. Uma sala, rua,
túnel, clareira ou similar de até 15 metros cúbicos, voltando um número de dias igual ao seu valor de sabedoria. Para cada minuto que você meditar, você descobre sobre um evento significativo a partir dos mais recentes. Eventos significativos normalmente envolvem emoções fortes, como batalhas e traições, casamentos e assassinatos, nascimentos e funerais. No entanto, você também pode incluir eventos mais mundanos, que podem ser, no entanto, mais relevantes na sua situação atual. Eu quero, antes de mais nada, Isso é quase uma magia de graça. Sim, é conhecimento lendário de graça, mas peraí. Uma coisa que. Vamos lá. Sabe uma coisa que eu tenho que cutucar aqui? Chega me senta na carteira de forma agora. sorrateira. Chegou atrasado, eu vi. A propósito, tem 2 no entanto redundantes aqui, né, na parte final, e tem a redundância do vizinhanças próximas. O vizinhanças próximas é erro de tradução mesmo, porque no inglês é outra coisa. Sim, mas eu tô falando traduzindo pro português, um no entanto é inútil e o vizinhanças próximas é meio redundante. Ok. A gente vai apagar isso aqui. O que é muito triste, especialmente depois da... Como é que se diz? Cadê aquela parte que eu fiquei impressionada? Essa aí mesmo. Aqui, ó. Oníricos vislumbres turvos dos eventos recentes. Essa parte foi muito bonita, muito quebrada por um no entanto inútil e o pleonário. Eu tô falando, cara, o Wizards, quando eles fizeram essa porra dessa classe, eles estavam transando. Aí depois eles esqueceram de tirar o pau e fizeram um filho. Aí o filho... alguns filhos saíram mais bonitos do que outros. Tipo essa criança aí que tem uma pinta muito bonita e charmosa debaixo do olho. Mas, vamos agora para o próximo, que é o domínio da enganação. Como o nome sugere, ele é feito de trapaceiros e enganadores, que também geralmente servem a divindades com traços similares. Exatamente. As magias, por favor, taverneira. Primeiro nível, enfeitiçar pessoa e disfarçar-se. Ok. Enfeitiçar pessoa e disfarçar-se são muito boas, especialmente o disfarçar-se. Exatamente, enfeitiçar pessoa... Eu falo, disfarçar-se provavelmente é uma das magias mais flexíveis desse jogo. Sim. E enfeitiçar a pessoa é a principal magia de primeiro nível de bardo. Então, calma aí. Enfeitiçar pessoa e... Basicamente, se você Disguise quer, self, disfarçar-se. tem um arquétipo pra qualquer coisa que você queira. Você quer um bardo que cura. Se você quer alguma coisa que cura e você não quer deixar as capacidades e magias de cura excelentes, né, do clérigo, tem um arquétipo pra você. Você quer ser um bardo? Você quer ser um bardo clérigo? Vai com enganação. Você quer ser um mago clérigo? Vai no conhecimento, sabe? Tipo, tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Nível 3, por favor, taverneiro. Reflexos e passos sem pegadas. Reflexos é uma magia fortíssima para métodos defensivos. E passos sem pegadas é uma forte magia também para fins de furtividade. Nível 5, por favor. Começando o quinto nível com o tesão do Luan, piscar e logo depois dissipar magia. Piscar é outra magia fortíssima, embora ela requeira, se eu não me engano, concentração, ou reflexo, já que é concentração, não lembro direito, alguma das duas. Piscar também é uma magia fortíssima, com certos contrapostos, porque você acaba parando no planetário, quando você está no planetário, você só afeta o que está no planetário. E se você já estiver no planetário, você não pode sair de lá através dessa magia. Mas vem dissipar magia logo depois, que é uma das magias mais fortes de terceiro nível, que permite que você faça uma miríade de funções. Tanque foi controlado mentalmente? Dissipar magia. Dissipe a magia. Seu tanque dormiu? Dissipe o sono. Sua esposa te traiu? Anfoda ela. Anfoda. Desfoda. Desfoda, sim. Nível 7, por favor. Peraí, eu preciso puxar de lá de baixo, porque essa magia é muito quebrada. Porta dimensional e metamorfose. Não grita no microfone, por tudo que é mais sagrado.
Desculpa, mas eu faço isso sempre, então deixa eu me afastar. Porta dimensional e metamorfose. Obrigado. Melhor? De nada. Muito melhor. Porta dimensional é uma magia basicamente de teleporte. É uma magia de teleporte menor. Eu chuto que é a primeira magia de teleporte que você pega no jogo. Enquanto você tem magias que permitem que você faça, por exemplo, passo nebuloso, que te teleporta 9 metros com ação bônus, ou passo distante, que é 18 metros com ação bônus, você tem porta dimensional, que é uma ação e te leva até 150 metros em um alcance. E é uma porta, como o nome sugere. Então fica a porta aberta para você fazer o teleporte para ambos os lados por quanto tempo você conseguir se concentrar na magia. E metamorfose é a magia de polimorfia, a primeira magia de polimorfia do jogo, onde você transforma criaturas em coisas que elas não são, seja voluntariamente ou não. Nível 9. Nono nível. Dominar pessoa e modificar memória. Outro modificar memória. Aliás, outro modificar memória não, né? Eu tô ficando maluco, porque eu li o clérigo não, né? Eu li o novo bruxo hoje mais cedo, ele tinha modificar memória. Ah, agradeço o spoiler. Valeu. A gente vai ver semana que vem, relaxa. Eu sei, tem uma semana. Tem 2 spoilers de uma semana. Modificar memória é uma magia fortíssima que, como o nome sugere, ela modifica a memória. E isso é uma magia muito subestimada. E o dominar pessoa é uma das magias mais fortes. Eu chuto a magia mais forte não, magia mais forte não, porque tem imobilizar, né? Mas dominar pessoa é uma magia muito forte de encantamento que faz basicamente o que sugestão faz, só que muito melhor. Exatamente. Deixa eu limpar a tela. Enquanto isso, tá vendo? Vai lendo, por favor, o nível 1 Bênção do Trapaceiro. A partir do momento que você escolhe este domínio, né, da enganação, você pode usar sua ação para trocar uma criatura voluntária além de você mesmo para conceder vantagem. Para tocar, desculpa. Para tocar uma criatura voluntária além de você mesmo para conceder vantagem em testes de destreza furtividade. Essa benção dura por 1 hora ou até você usar essa característica novamente. 1 hora! Legal, né? Sabe aquele tanque, aquele guerreiro pesadão? Sabe? Que tem desvantagem? Você pode nulificar essa desvantagem. Por 1 hora. Por 1 hora. Gastando absolutamente nada. Ou você pode só dar esse puladinho, como se ele não precisasse. Não tem limite. Não tem limite, exatamente. Não tem limite. Quer dizer que você só pode fazer isso. Você só faz. Exatamente. Você chega assim em qualquer pessoa da sua par e fala: você é bom furtivo? Não. Agora é. Foda-se. Agora é. Você é bom furtivo? Sim. Furtivo? Agora é melhor ainda. Agora você é excepcional. Nós temos também no domínio da enganação 2 canalizar divindade. Veja, por favor, primeiro, tá vendo? Invocar duplicidade, que é uma das características mais interessantes desse jogo. Com certeza. A partir do 2º nível, você pode usar seu canalizar divindade para criar uma duplicata ilusória de si mesmo. Parabéns, você fez um clone. Com uma ação, você cria uma ilusão perfeita de si mesmo que dura por 1 minuto ou até você perder sua concentração. Como se você estivesse se concentrando em uma magia. A ilusão aparece em um espaço desocupado que você possa ver a até 9 metros de você. Com uma ação bônus, no seu turno, você pode mover a ilusão até 9 metros para um espaço que você possa ver, mas ela deve permanecer a até 36 metros de você. Pela duração, você pode conjurar magias como se você estivesse no espaço ocupado pela ilusão, mas você deve usar seus próprios sentidos. Além disso, quando ambos você e a ilusão estiverem a 1,5 metros de distância de uma criatura que possa ver a ilusão, você tem vantagem nas jogadas de ataque contra essa criatura, devido à distração causada no alvo pela ilusão. Você pode só fazer a regra opcional de flanqueamento. Sozinho. Sozinho. Você não precisa de mais ninguém, é só sozinho. Você só precisa de si mesmo. Exatamente. Nível 6, Manto de Sombras, que é outro canalizar divindade, por favor. No 6º nível, você pode usar seu canalizar divindade para desaparecer. Eu podia acabar aqui. Simplesmente seria a melhor descrição do mundo, mas mecanicamente precisa ser explicado. Com uma ação, você se torna invisível até o final do seu próximo turno. Você se torna invisível se atacar ou conjurar uma magia. Basicamente o básico de uma magia de invisibilidade de graça. Você pode fazer isso 3 vezes por descanso.
Exato. É tipo. Não, ironicamente, seria muito engraçado se tivesse. Você pode usar seu calendário para desaparecer. É isso, é literalmente isso. Mecanicamente tá aqui a explicação. Mas é isso. Bom, no nível 8 é o golpe divino. E o golpe divino do domínio da enganação, o dano dele é de veneno. E como a gente já viu do golpe divino, né? É a mesma coisa, é um D8 de dano adicional. No nível 8, a partir de ataques com armas, no nível 14 se torna 2D8. E o tipo de dano é veneno pro domínio da enganação. Por fim, duplicidade aprimorada no nível 17. Por favor, Bird. A partir do 17º nível, você pode criar até 4 duplicatas de você. Ah, foda-se, né? Ao invés de uma. Quando usar invocar duplicidade, com uma ação bônus no seu turno, você pode mover quantas duplicatas você quiser até 9 metros. Até no máximo de 36 metros de distância. Tá ligado? Divertido, né? Pra quem assistiu Yu-Gi-Oh! Essa é pra quem assistiu Yu-Gi-Oh! Aí. Tem uma carta no Yu-Gi-Oh! Que o Yugi usa bastante, especialmente com o Mago Negro, que é cartolas mágicas. Que ele basicamente coloca o monstro dentro da cartolinha e embaralha como se fosse aquele joguinho do copo. Sei. Você pode fazer isso dentro de D&D com essa porra. Você pode invocar várias duplicatas e se embaralhar no meio delas. É uma tática viável em Dungeons and Dragons, 5ª edição, 2014, livro do jogador. Não vai se manter assim por muito tempo, então aproveitem o que a gente tem enquanto a gente tem. Na verdade vai. É retroativo? Você pode usar. Confia. Você pode usar. Você pode. Confia no que a Wizard está dizendo. As palavras são da Wizard. E se eles mudarem isso, haverá fogo. Uhum. Muito fogo. Tá bom. Vamos para o domínio da guerra, que é de todos os clérigos o mais marcial. O domínio da guerra é o meu favorito. Olha, quem diria, sente que gosta de violência. No da guerra por hoje? Acho que dá tempo da gente fazer mais alguns, por quê? Não, eu gosto de manter as um pouquinho menores assim, até porque é muita informação. Muita informação, é melhor quando a gente vai por partes, até porque nossos alunos podem absorver mais da informação que a gente passa. Beleza. Então a gente vai parar no domínio da guerra, mas vamos falar do domínio da guerra. Sim. Magias. Magias do domínio da guerra, primeiro nível. Auxílio divino e escudo da fé. Auxílio divino e escudo da fé. Escudo da fé é magia clássica de paladino e clérigo. O clérigo pode preparar, mas aqui no domínio da guerra ele ganha de graça, né? Aumenta a sua CA em mais 2 por 10 minutos, enquanto você puder concentrar na magia. E auxílio divino aumenta em 1d4 algum teste de resistência que você fizer pela duração da magia, que é 1 minuto. Exato. O nosso queridinho escudo da fé é que enquanto a boa vontade do seu Deus estiver por lá, você escolhe uma criaturinha aí e você dá mais 2 de CA pra ela. Exatamente. Muito boa essa magia. Muito boa essa magia. Nível 5, por favor. Nível 3. Nível 3, isso. Arma mágica e arma espiritual. O retorno aí da arma espiritual. Por que arma e arma? Por que você não pega a sua arma e deixa ela mágica e depois invoca uma arma do seu lado para poder você bater ao quadrado? A gente viu isso, né? Você, como clérigo, você não vai estar empunhando 2 armas a maioria do tempo, porque você tem um escudo e você precisa ter também uma mão livre para você poder conjurar ou empunhar o seu símbolo sagrado. Exato. Então, tendo a sua arma espiritual, você vai ter, podendo considerar a sua arma espiritual, você vai ter um ataque para fazer equação bônus e a arma mágica para você, né, tornar a sua arma mágica e aumentar o seu bônus de acerto e também de dano com a arma que você estiver empunhando. Então, no nível 3 já são 2 opções ofensivas muito boas. E também tem mais no nível 5. Por favor, Taverneiro. Manto do Cruzado. A gente gosta dessa magia. Adoro essa magia. E Espíritos Guardiões. Outra magia boa. Exatamente. Manto do Cruzado é uma magia que aumenta... É uma magia de aura, né? Que normalmente vem pro Paladino. Mas o Clérigo da Guerra também pega. Pois o Manto do Cruzado, para você e todas as criaturas até 9 metros de você, recebem 1d4 de dano extra quando elas forem causar dano com armas. Esse dano é radiante. E Espíritos Guardiões
diferente de Guardião da Fé, espíritos guardiões é como se fosse uma capa de espíritos que te circunda. E quem estiver num alcance, determinado alcance ao seu redor, vai sofrer dano se chegar muito perto de você. Basicamente então, é basicamente curiosamente, um manto pra magia que não é chamado de manto. Um manto de... Curiosamente, vamos lá. O manto do cruzado não é um manto, é a aura. É uma aura, exatamente. E os espíritos guardiões não são espíritos, são um manto. São um manto, exatamente. E vocês vão notar que o Espírito dos Guardiões é uma magia não pra impedir que os outros venham até você, mas sim pra infligir mais dor quando você for até os outros, porque esse é o dever do clérigo da guerra. Guerrear. Então você tem que estar na frente. Argumentavelmente, se o cara tá com um monte de espíritos, vamos lá, vamos botar que o fluff dele é uma parada muito bem maligna, porque clérigos podem ser do mal, olha só. Podem, sim. É uma parada maligna, você vê um monte de alma condenada em volta do maluco, pronta pra te puxar pro inferno quando você chega perto, eu creio que vai te manter longe dele. Se não mantiver, você vai sofrer dano. Exatamente. As almas realmente vão te puxar para o inferno. Sim. No sétimo nível 7, sim. Nós temos 2 magias extremamente boas: movimentação livre e pele de pedra. Pele de pedra Pele de pedra é uma magia que aumenta a sua CA básica enquanto você não estiver vestindo armadura. Aumenta a sua CA, se eu não me engano, é 13 ou é 16. Deixa eu ver aqui. Stone Skin. Desculpa, não aumenta a sua CA. Pele de pedra te torna resistente a dano contundente, perfurante e cortante não mágico enquanto a magia estiver em você. E movimentação livre, como o nome sugere, impede que você seja afligido por efeitos que reduziriam seu deslocamento ou te tornariam impedido ou reduziriam ele a 0, né? Eu quero... Eu quero... Você quer? O que você quer? E sim, é possível. A propósito, pele de pedra você pode combar junto com o escudo da fé. Você pode, sim. Então, além de aumentar a sua própria CA, você pode fazer com que você tome metade do dano para os danos ditos aqui. O que quer dizer que, além de você ser mais difícil de acertar, quando te acertam, não é tão eficiente quanto. Exatamente. Provavelmente que o oponente não tem armas mágicas. Se ele tiver, ele burla essa magia. Exatamente. Mas não são muitos que têm, de fato, armas mágicas. É bem raro você encontrar um inimigo que realmente vai te dar armas mágicas, especialmente se você estiver viajando. Sim. Nível 9, por favor. Coluna de chamas é a magia muito boa, mas a mais jogada daqui, a mais fora da caixinha. Sim. E imobilizar monstro. Imobilizar monstro, a gente já viu coluna de chamas antes, né? Ou não lembro. Já vimos? A gente não chegou a ver completamente, mas a gente citou e comentou um pouco enquanto a gente conversava sobre magias e áreas de efeito. Beleza. Então, né? A última aula, pra quem quiser ir no YouTube ver, exclamação YouTube no chat, vai aparecer o nosso canal da Twitch. Do YouTube, desculpa que os votos estão lá. A última aula a gente falou de conjuração, a gente falou, né, de coluna de chamas, que é basicamente um cilindro, um geyser, que vai explodir em chamas e fogo radiante do chão e vai consumir quem estiver nesse cilindro. E imobilizar monstro, que é uma magia de concentração que pode combinar com qualquer outra magia do jogo que depende de jogada de ataque ou teste de resistência para causar dano. Porque imobilizar monstro é uma versão maior do imobilizar pessoa. Enquanto imobilizar pessoa funciona apenas em humanoides, imobilizar monstro funciona com qualquer criatura do jogo. Enquanto isso, imobilizar monstros funciona. É isso. Exatamente. E pode infligir a condição paralisado, que é a condição mais forte do jogo, que não somente te dá acertos críticos gratuitos se você estiver adjacente ao alvo que está paralisado, como também ele não pode se mover, não pode falar, não pode tomar ações e falha testes de resistência, automaticamente físicos, de força e destreza no caso. Fortinho, né? O domínio da guerra pega isso. A gente não saiu da magia ainda. Deixa eu limpar o quadro para nós podermos falar do clérigo da guerra apropriadamente. Lê, por favor, Taverneira. Proficiência adicional? Exato. No primeiro nível você adquire proficiência em armas marciais e armaduras pesadas, o que te permite pegar o martelinho. O martelinho e a cota de malha. Então, você pode usar sua marreta
como o clérigo da guerra. Sim, e o martelo de guerra, né? Como sugerido, né? A arma marcial ela causa mais dano do que uma mera arma simples e pode causar até mais dano ainda se for empunhado com 2 mãos. Exato. Proficiência adicional. Ainda no primeiro nível, sacerdote da guerra, por favor. Era o que eu ia falar. A partir do primeiro nível, seu deus envia rajadas de inspiração a você quando você está engajado em combate. Quando você usa a ação de ataque, você pode realizar um ataque com arma com uma ação bônus. Você pode usar essa característica um número de vezes igual ao seu modificador de sabedoria, no mínimo de uma vez. Você recupera todos os usos gastos após terminar um descanso longo. Exatamente. Lembrando que você pode ter uma arma do seu lado espiritual ou, tipo, a alma dos danados e sofrendo em sua volta para darem mais dano. Também. Exatamente. É uma opção. Sacerdote da guerra basicamente te ajuda a fazer mais dano caso você não tenha feito dano suficiente ainda. Exatamente. Depois tem 2 características de canalizar divindade. No nível 2, ataque dirigido, por favor. A partir do segundo nível, quando você usar seu canalizar divindade para golpear, você pode usar seu canalizar divindade para golpear com precisão sobrenatural. Quando você realiza uma jogada de ataque, você pode usar seu canalizar divindade para receber mais 10 de bônus na jogada de ataque, né? Você realiza essa escolha depois de ver a rolagem, mas antes que o mestre decida se o ataque atingiu ou errou, né? Uma parada que eu devo dizer é a mesma coisa do domínio do caminho da conquista do Paladino. Sim, o Paladino também tem isso. É o canalizar divindade dele. Eu não gosto tanto desse canalizar divindade, eu acho ele paia, vou ser sincero. Porque você só usa isso uma vez, mas é um bom de mais 10. Se você só usa isso uma vez, é só um ataque que você acerta. E acabou. Sim. E é um ataque com arma. Não. Qualquer jogada de ataque. É qualquer jogada de ataque. Pode fazer. Como é que se diz? Pode ser uma decisão, né? Pode ser um golpe decisivo que você precisa acertar. Eu usava na Nineco, Crônicas Sombrias. Sim. Exclamação YouTube. Eu usava bastante, mas era porque eu era forçada a rolar dardos virtuais. E eles me odeiam. E minha vida foi salva por essa característica, verdade. Por essa característica. Então eu não vou reclamar dela. Beleza. No nível 8 é golpe divino. Eu não vou adicionar ali, né? Mas a gente sabe, como a gente sabe, 8, 14 é 1d8. No 14 é 2d8. Esse é o dano da arma, se eu não me engano, né? Exatamente. O dano é o tipo de dano da arma. Então pode ser contundente, cortante ou perfurante. Ou se você for especial, estiver usando tipo uma lâmina do sol, vai ser dano radiante. Algum tipo de arma elemental, uma arma feita de fogo, vai ser dano de fogo. Enfim, o dano que vier, o tipo de dano que vier da arma vai ser o mesmo tipo de dano do golpe divino. Eu coloco o radiante como um dano elemental, mas tudo bem. Pense como se fosse um crítico brutal menor, porque o crítico brutal, como ele está, né? Não o do novo bárbaro, do On D&D, ele aumenta os dados de dano do seu ataque após o crítico, que são os mesmos dados de dano da arma. Exato. E por fim, Avatar da Batalha. Exato. No 17º nível, você ganha resistência a dano de concussão, cortante e perfurante de ataques não mágicos. Olha que lindo, sabe pele de pedra? Então, você pode dar pra outra pessoa agora, porque você já tem passivo. Exatamente. É seu, presente. É seu, Toma. Exatamente. Divertido, né, cara? Fica, leva pra casa, traz um brindezinho depois. Que divertido pra caralho. Puta que pariu, isso é muito divertido, guys. Curiosamente, o mestre adora quando a porra do conjurador tem resistência. Tem resistência. Lembrando que ele pode atacar 3 vezes no turno dele. Isso é um conjurador completo. Exato, ainda conjurar uma magia em algum momento ali, tipo. E se ele não pode, foda-se, se ele tá no nível 10, ele pode invocar o deus dele à terra e fazer a vontade dele. Não, a partir do 17º nível são só 3 nivezinhos pra ele poder fazer qualquer coisa sem rolar um dado. Só pra ele ter um desejo de graça, exatamente. Então, eu quero que vocês saibam que é o cara que é um conjurador completo, tem um desejo de graça, ele também vai ter resistência a danos físicos não mágicos e pode te espancar 3 vezes em um turno. Bom. Muita gente não joga com ele, eu não sei porquê, o Clérigo da Guerra é muito bom. Curiosamente, ele é muito bom.
Ele poderia ser melhor, na minha opinião. E também, de todos os clérigos, eu acho que ele é o mais gostosinho de mestrar contra. Porque a função dele é marcial, correto? Sim, sim. Se você for pegar alguém pra fazer uma função marcial, tem gente muito melhor nisso. Eu sei, mas essa é a parada, vamos lá. É porque o pessoal esquece, você fala, a função dele é marcial, isso. Sim, mas tem um porém bem grande, porque das classes oficiais do livro do jogador, o Hexblade é do Xanatar, não é? Hexblade é do Xanatar. Eu acho que ele é, tirando algumas coisinhas do druida, a única que realmente tem um conjurador completo com a capacidade marcial excepcional pra um conjurador completo, sabe? Tipo, Não, ela é beleza. muito boa. Ela é muito boa. Sim, ela é O muito fato boa. de você ser um conjurador completo, que eu acho que muita gente que acaba jogando com isso daqui acaba esquecendo esse pequeno fato, sabe? Sim, você bate pra pode caralho, você tornar- ainda tem magia, tá? pode tornar a vida do mestre bem difícil se usado com Sim. sabedoria, sabe? É aquela, não é o tamanho do pinto, é como você usa. Exatamente. Eu acho que, por exemplo, poderia ser melhor se o Benção do Deus da Guerra fosse um bônus menor que pode ser usado continuamente por exemplo, 1 minuto, ao invés de ser só uma vez e acabou. Entendi. Por exemplo, mais 5 por 1 minuto vale muito mais do que mais 10 uma vez só. Não, isso com certeza. Mas é o ataque dirigido, né, no caso. Sim, do ataque dirigido. Sim. Então, eu acho que o Deus da Guerra, o Benção do Deus da Guerra poderia ser assim também, só que para outras criaturas, né? Uhum. Sim. Bom, então é isso pela aula de hoje. Na próxima aula nós vamos terminar os 3 arquétipos que faltam do clérigo, que é o domínio da luz, domínio da natureza e domínio da tempestade. E Sim. é isso por hoje, pela aula de hoje. Não vou digitar comando porque tá tudo na A gente também tela. vai falar um pouquinho. A gente também provavelmente vai falar um pouquinho do próximo sacerdote, né? 3 arquétipos Do não vão druida, dar uma aula com inteira. certeza. Mas acho que a gente pode começar com o druida, né? Falar Sim, até porque o druida é ridiculamente simples, ele só tem 2 arquétipos, então ele vai ser mais curto. Sim, é bem provável que a gente consiga falar tudo. Então é isso. É isso, vamos para a rodada de despedidas, taverneira? Vamos, porque diferente de você, eu não te Vamos. abandono no meio dela. O que eu tinha que fazer ontem mesmo que eu esqueci? Você não tinha, você podia ter esperado, mas você não quis. Não, eu não quis, exatamente. Era simplesmente Lembrei. o problema do teu Wi-Fi. Isso era importantíssimo. Eu não queria perder tempo. Mas Uhum. vamos lá. Uhum. Eu sou perda de tempo pra ele, gente. Você. Mentira. Filho da puta. Tá. Vamos lá então, né? Pra rodar despedidas, exclamação Bud, exclamação Sente, nossas redes sociais. Nos segue lá, a gente posta coisa. Exclamação YouTube, onde estão todas as outras 10 aulas de D&D, onde nós ensinamos uma diversidade de coisas e vamos... Brevemente, eu chuto umas 4 ou 5 aulas, a gente tá concluindo as classes conjuradoras. Exclamação TikTok, vai ter clipe novo lá, eu não sei quando, mas a taverneira vai decidir. Exato. E depois disso a gente vai passar por algumas regrinhas opcionais, assim, de trading, coisas do tipo, que é o que vai faltar no PHB só, né? Acho que a gente vai poder passar pro Xanatar depois disso. Vai faltar coisa pra caralho, na verdade. Ações, combate, movimento, ambiente, antecedentes, equipamentos. É justo. Bom, exclamação Patreon, porque a gente ensina sobre D&D e a gente faz sobre D&D também. Então, se você quiser conteúdo de qualidade, curado por mestres experientes, tá lá no Patreon. Focado em D&D, mas também o que a sua imaginação for, nós também temos mapas e tokens para você usar em diversos sistemas. E mesas virtuais. Exclamação Discord, onde se junta essa comunidade belíssima de RPG. E exclamação amigos, com essa galerinha do barulho, muita gente que ajuda a gente a crescer esse projeto fantástico da taverna. Então, gente, é isso. Muito obrigado a todos que estiveram conosco hoje. Vejo vocês amanhã às 18 horas, onde vai ter alguma coisa, talvez almas e espadas, depende do Kemo, porque ele hoje teve imprevisto. E se não for almas e espadas, eu provavelmente vou fazer oficina ou alguma outra coisa da espécie. Talvez eu streame Final Fantasy XIV. Ou então, eu posso continuar o nosso Dusk, que parece Ou que você pode continuar o Dusk, exatamente, que aí eu jogo gostou, jogo sem pressão. Sim, o pessoal gostou do... O pessoal gostou, exatamente. Do Dusk. Dusk é um jogo bom. Joga em Dusk se não jogar. Joga em Dusk. Então, gente, é isso. Apoie no Avalon.